Olá, seja muito bem-vindo a essa segunda aula. E na aula de hoje eu vou falar sobre o primeiro fator que causam as dores na coluna, que são as disfunções na coluna. E o que é uma disfunção? A gente que trabalha com osteopatia, a gente tem algumas nomenclaturas próprias. E uma disfunção nada mais é que uma perda de uma mobilidade ou uma incapacidade funcional. Alguma região, algum nível da coluna, a gente fala que é um nível metamérico, desde a primeira vértebra cervical até a última vértebra sacral ou cóccix, eles podem entrar numa disfunção. E o que é essa disfunção e como ela pode ser causada, né? A disfunção é, por exemplo, quando eu faço um movimento de flexionar meu tronco, eu vou pegar qualquer objeto que tenha no chão, a minha coluna, as vértebras, imagine que aqui são duas vértebras, né? Então a coluna tem que estar uma vértebra empilhada uma em cima da outra. Quando eu faço esse movimento de flexionar e pegar um objeto no chão, a minha coluna ela tem um leve deslizamento, uma vértebra sobre a outra. Tem um movimento aqui que acontece entre elas para que eu consiga fazer esse movimento normalmente, né? Então tem esse deslizamento de uma vértebra sobre a outra. Então, quando eu vou pegar, por exemplo, eu pego um objeto de mau jeito, faço um movimento muito brusco, ou tenho um trauma muito agudo, por exemplo, caio de bumbum no chão, sofro um acidente de carro, durmo de mau jeito, né? Durmo com o pescoço torto, enfim, algo acontece que essas articulações elas travam, então elas perdem um movimento tridimensional, né? Então quando eu faço esse movimento, várias coisas acontecem aqui para que eu possa fazer esse movimento normal. Quando essa vértebra trava, por algum desses fatores que eu mencionei, o que acontece? Essa vértebra ela aproxima e gira um pouquinho para o lado e trava nesta posição. Então o que acontece? Quando trava aqui, a musculatura em volta entra em tensão. E aí já começa a provocar as dores por conta já desse bloqueio. E aí quando eu vou fazer um movimento, né, novamente, um dia, 2 dias, uma semana, um mês depois eu vou fazer esse movimento de pegar um objeto, só que a minha coluna ainda está bloqueada, né? Esse nível metamérico está travado. Então o que acontece? Ao invés de ter aquele deslizamento normal enquanto eu faço uma flexão do meu tronco, não existe mais. Então essa vértebra está travada aqui, o que acontece? Acaba movimentando em bloco. Não tem mais aquele deslizamento que tinha anteriormente. Então, por ter esse bloqueio, por estar travado aqui, não tem um movimento normal. E aí que quando eu começo a sentir aquelas sensações da coluna estar travada, às vezes tem aquela sensação, parece uma catraca, né? A coluna parece que vai movimentando aos pouquinhos. Isso provoca dor ao movimento. No teste que você fez ontem, teste da mobilidade global, uma das coisas que a gente mais avalia, né, nesses bloqueios articulares é exatamente isso. Se eu movimento e no final do movimento tem uma dor, é sinal que existe sim ali um bloqueio articular, que aquele nível, às vezes tem gente que tem vários níveis bloqueados. Isso pode acontecer na região cervical, desde a primeira até a 7ª vértebra, da coluna torácica, da vértebra torácica até a 12ª torácica, a lombar, que são também mais 5 vértebras lombares, as vértebras sacrais, que também são 5, e o cóccix, né, também pode entrar nessa disfunção e provocar, repercutir dores para o corpo todo. Por quê? Essas disfunções, o que acontece? A cada essas duas vértebras que eu falei, vou simbolizar aqui um nervo, né? Imagine que essa caneta aqui, a canetinha, é um nervo, né? E qual que é a função do nervo? O nervo ele leva e traz informação do cérebro para o meu corpo e do meu corpo para o meu cérebro. Então é uma via de mão dupla. Isso que o nervo faz. Então o nervo ele sai da coluna. Então olha aqui, ó, deixa eu colocar outra caneta aqui. Então imagine que isso aqui, a minha caneta, é o nervo que sai aqui da minha coluna. Sai um nervo para um lado e um nervo para o outro. Então até esse momento ele está mandando uma informação normal lá para o músculo, ele está mandando uma informação normal para os meus órgãos, está mandando uma informação normal para o meu sistema circulatório. Aí eu vou e travo, né, gera um bloqueio articular, que acontece o quê?
a minha vértebra lá aproxima e gira um pouquinho para o lado e trava nessa posição. Só que o que acontece? Aqui, o nervo antes ele tinha um espaço que ele tinha uma certa mobilidade, que onde ele consegue, né, ter um espaço certinho para ele morar ali naquela região. Quando eu tenho essa compressão, quando eu tenho esse bloqueio, eu posso gerar uma compressão nesse nervo e isso vai repercutir até mesmo em dores nesse próprio nervo, que acontece, por exemplo, algumas pessoas que responderam o questionário falaram sobre dores no nervo ciático. Então muitas vezes a dor do nervo ciático já começa justamente aqui nessa região, onde ele está sendo comprimido. Então aqui por um bloqueio na coluna, pinça esse nervo e aí vai ter aquela dor no trajeto do ciático inteiro, que vai aquela dorzinha atrás do bumbum, desce atrás da coxa, às vezes vai até a panturrilha, até o pé. Isso é muito característico da dor do nervo ciático. Por quê? Porque existe um bloqueio aqui, uma disfunção aqui nessa região que está comprimindo esse nervo. E além disso, o que mais acontece? A cada região, aqui sai informação para todos os tecidos do nosso corpo. Para os músculos, para os ossos, para os vasos, para os órgãos. Então a cada nível metamérico existe um esclerótomo, né, que é uma inervação da própria vértebra, por isso que às vezes a própria coluna dói, porque sai um nervo pequenininho aqui que manda informação para a própria vértebra. Então se aqui está sendo comprimido, esse nervo já começa a ter uma sensibilização e começa a ter a dor. Desse mesmo nível vai sair um dermátomo, que vai inervar a pele. Então, por exemplo, sai um nervo aqui da minha região cervical, que vai mandar informação aqui para a minha pele, por exemplo, da minha mão. Então, se essa região aqui está sendo pinçada, eu posso ter uma sensibilidade alterada na minha pele. Dessa mesma região aqui, sai um viscerótomo, que é uma inervação para um órgão. Então, por exemplo, se eu tenho... eu posso apresentar, várias pessoas colocaram lá que tem problemas nos órgãos, eu vou falar isso nos próximos dias. Se essa região aqui está sendo pinçada, esse nervo começa a mandar informação, por exemplo, alterada para o meu estômago. Esse nervo começa a mandar um impulso elétrico para o meu estômago de uma forma alterada. E aí eu vou ter, por exemplo, uma produção maior do ácido gástrico dentro do estômago. E aí a pessoa do nada começou a ter uma gastrite, uma má digestão, enfim, vários problemas gástricos. Por quê? Porque existe uma disfunção aqui na coluna, pinçando o nervo que manda informação lá para o estômago. Desse mesmo metâmero, sai outro nervo que manda informação para as artérias, por exemplo. Por exemplo, uma artéria que vai vascularizar o mesmo estômago, por exemplo. E aí começa a ter uma alteração ali de vascularização, uma alteração vascular naquele estômago, e ele também começa a não ter uma digestão normal, começa a ter vários problemas gástricos. E nessa mesma região vai sair também um miótomo, que é um nervo que vai mandar informação para algum músculo. Então, se essa região está sendo pinçada, que é uma região, por exemplo, a região lombar, que manda informação para todos os membros inferiores, eu posso ter uma dor muscular, por exemplo, na coxa, eu posso ter uma dor no meu joelho, porque daqui saem as informações que vão lá para o meu joelho, daqui saem as informações que vão para a minha coxa. Então, se eu tenho um impulso elétrico aqui alterado, eu vou ter uma alteração lá no músculo, onde ele está indo lá na região onde ele é inervado. E por que é importante eu saber disso? Porque muitas vezes os tratamentos são direcionados para os sintomas. Então, muitas vezes eu tenho uma dor no meu joelho, e aí o tratamento está focado apenas no meu joelho. Porém, o problema não está no joelho, está muitas vezes na coluna, que está aqui, ó, mandando uma informação errada lá para o meu joelho. Então, uma disfunção na minha coluna pode sobrecarregar o meu joelho, pode sobrecarregar o meu pé, pode ter um problema vascular, pode ter um problema no órgão, pode ter um problema na vascularização. Então, basicamente, se eu tenho uma disfunção na coluna, eu posso desenvolver muitos problemas. Então, todos os tecidos do nosso corpo, eles são comandados pelo nosso cérebro através da coluna. A cada nível, a cada região metamérica,
sai vários nervos que vão mandar informação para cada partinha do nosso corpo. Então, a origem dos problemas normalmente está onde? Na coluna. Então, se eu tenho uma disfunção na minha região lombar, é muito comum eu ter problemas nos membros inferiores. Se eu tenho problemas nos músculos abdominais, em alguns órgãos, principalmente, é bem comum eu ter bloqueios na região torácica. Se eu tenho problemas no meu membro superior, é sinal que existe bloqueios na minha região cervical. Assim como bloqueios na parte alta da cervical tem muita relação com as dores de cabeça. Então por quê? Porque comprime um nervo aqui na região cervical, que é um nervo que manda informação para os músculos aqui, principalmente da parte de trás aqui da cabeça. Se ele está sendo comprimido, vai gerar sintomas, por exemplo, como a dor de cabeça. Então as disfunções na coluna, elas podem provocar dores praticamente no corpo todo. Então isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente está indo num caminho que não vai nos ajudar, dependendo do tratamento, dependendo daquilo que a gente está fazendo, porque muitas vezes está tratando só o sintoma e não a causa, que normalmente está na coluna. Então essa é uma das principais causas de dores na coluna. Se eu não diria se não for a maior, mas é uma das grandes responsáveis aí por você estar sofrendo com as dores na coluna. E aí, o que pode ser feito para melhorar essas dores? Primeiramente, precisa desbloquear essa vértebra que está travada, né? Esse é o principal foco. E aí, como é que se faz isso? Obviamente que isso exige uma técnica, né, mais específica. Por exemplo, como eu falei que eu trabalho com osteopatia, através de técnicas de terapia manual a gente consegue avaliar, ver os níveis metaméricos que estão travados, que estão bloqueados, e através de técnicas a gente consegue liberar essas vértebras, destravar essas vértebras para que você tenha uma mobilidade normal, e aí o corpo entra num processo de cura. Quando não existe mais uma disfunção, quando não existe mais um bloqueio, o próprio corpo entra num processo de cura. Ele vai se readaptando, se reajustando, volta a ter os movimentos normais e a coluna volta a ter uma mobilidade normal e também acaba ficando sem dor. Para que eu possa te ajudar nessa maneira mais efetivamente, na segunda-feira eu vou dar um bônus especial para 10 pessoas. Eu não vou conseguir expandir isso para muita gente, porém eu vou dar esse bônus para 10 pessoas. Se o grupo for muito legal, eu posso tentar expandir isso um pouco, tá bom? Mas eu não consigo prometer muito mais do que 10 pessoas, mas aí eu vou contar melhor sobre esse bônus só na segunda-feira, tá bom? E o que você pode fazer para tentar ajudar, talvez, a desbloquear essas vértebras, né? Como eu falei, aqui é uma incapacidade funcional, essa região está travada, está presa. E ela precisa do quê? De movimento. E muitas vezes o que a gente faz quando a gente está com dor? Quer deitar, fica quietinho, não incomodar muito, né? Isso é normalmente o que a gente faz. Porém, isso não vai... Isso com certeza eu vou te dizer que não vai desbloquear essa região, né? Nosso corpo precisa de movimento. Então, para te ajudar, eu vou começar com um exercício bastante simples, mas que pode te ajudar muito, tá? Porque a respiração, ela é uma das coisas mais importantes, óbvio que é mais importante, né? Se a gente não respirar, a gente não vive. Porém, ela é muito importante para o mecanismo da nossa coluna. Para que a nossa coluna funcione bem, é muito importante que nosso sistema respiratório esteja adequado. O nosso diafragma, que é um músculo que bem centralizado aqui, deixa eu levantar aqui para você ver, ele fica exatamente aqui assim, ó. Ele forma como se fosse uma alça aqui assim, né? E durante a respiração, quando a gente inspira, ele desce, e quando eu expiro, ele sobe. E ele vai aqui, desde aqui da frente nas costelas, e ele vai grudar lá atrás nas costas, lá na região torácica. Porém, ele vai de vários níveis, desde a região torácica até a região lombar, ele gruda lá embaixo, lá na parte de trás da parede posterior da coluna. Então, a respiração nos ajuda a movimentar, dar esse movimento para a coluna.
Então, o simples fato de você trabalhar a respiração, você consegue, muitas vezes, ganhar um pouquinho de mobilidade, consegue, talvez, quem sabe, até destravar essa coluna simplesmente através da respiração. E eu vou te ensinar, junto com esse exercício da respiração, um exercício para você estabilizar a sua coluna, a partir da coluna lombar, você estabiliza e aí você faz algumas atividades suas do dia a dia, tá bom? Então o exercício é muito simples. Primeiramente você vai sentar num lugar bem confortável, uma cadeira, num sofá, onde você for, onde você estiver aí. Coloca os 2 pés relaxados no chão, as 2 mãos repousando na coxa, coluna reta, e você simplesmente nesse momento vai respirar. Você vai contar 4 segundos inspirando, contando mentalmente, né? E 4 segundos expirando. Inspire em 4. E expire em 4. E você vai repetir isso por 1 minuto, 2 minutos, até quanto tempo você conseguir. Se você conseguir fazer isso por vários minutos, ótimo. Isso já é uma certa prática de meditação. E é muito comum, durante uma prática de respiração, o nosso corpo já relaxar, a musculatura relaxar, a nossa mente relaxar. Por isso é muito importante a prática de uma respiração. Qualquer momento que você esteja passando por a sua vida, se você estiver estressado, cansado, angustiado, com dor, para e respira. Isso é muito importante, tá bom? Então começa a praticar esse exercício a partir de agora. Então esse é o nosso primeiro exercício. Você vai sentar, simples assim. Relaxa sua mão, relaxa seus pés. Se quiser pode até fechar os olhos e conta mentalmente 4 segundos inspirando. E 4 segundos inspirando, tá certo? E o outro exercício que você vai fazer, muito simples, você vai murchar a barriga. Sabe quando a gente, né, tá querendo diminuir o pânceps aqui, né, e a gente encolhe a barriga? Você vai fazer isso, só que você vai manter esse murchar da barriga, né? Então coloca o umbigo lá para dentro e mantém. E aí, a partir daí, você vai fazer suas atividades do dia a dia. Então, por exemplo, vou pegar um objeto, coloco o umbigo para dentro, e aí eu vou pegar o objeto. Vou sentar no carro, coloco o umbigo para dentro, aí eu sento no carro. Vou lavar uma louça, coloco o umbigo para dentro, e aí eu vou lavar uma louça. Em conjunto com isso, você vai trabalhar esse músculo aqui, que você murcha a barriga, chama transverso do abdômen. É importante que você perceba que ele é diferente do diafragma. Talvez algumas pessoas vão fazer esse exercício e vai querer ter uma sensação de querer segurar o ar. É diferente. Aí nós trabalhamos a consciência corporal. Estou com o umbigo para dentro e eu estou respirando, estou falando normalmente. O músculo transverso do abdômen é como se fosse um cinto aqui assim. Ele pega toda essa região aqui e vai até lá a coluna lombar. É como se fosse um cinto. O diafragma está aqui, nessa posição, transversalmente aqui assim, em toda a nossa coluna. O transverso ele fica literalmente como se fosse um cinto aqui. Então quando eu murcho a barriga, né, eu trabalho esse músculo. E a respiração é esse músculo, tá? Então tem uma pequena diferença aí para que você possa ter essa consciência muscular e corporal mesmo, tá? Então é muito importante que você perceba essa diferença. Então, é isso. Pratique esse exercício. É muito importante que você pratique essa respiração e esse exercício de murchar a barriga, porque esse músculo transverso do abdômen é como se ele abraçasse toda a coluna lombar. E pelo questionário aqui, mais de 80% das pessoas responderam que tem dores na região lombar. Por isso que eu estou passando já esse exercício especificamente. Porém, todo o resto da nossa coluna ele se estabiliza quando a nossa coluna lombar está estabilizada, tá? Mesmo quem não tem dor na lombar, pode fazer esse exercício porque vai ajudar a coluna de outras maneiras também, tá bom?
Então é isso. Nessa aula de hoje você aprendeu aí qual é o primeiro fator que causa as dores na coluna, né, que são as disfunções, e aprendeu 2 exercícios muito interessantes, muito simples e muito potentes para que você possa aí melhorar começar já a melhorar as suas dores na coluna, tá bom? Então pratica aí a respiração, faz o quanto você se sentir bem, 1 minuto, 2 minutos, 5, se você conseguir ficar 10 minutos, vai ser muito legal, porque no sábado nós vamos falar sobre a meditação. Então já casa muito bem com o exercício que a gente vai fazer lá no sábado, tá bom? Então pode praticar à vontade esse exercício e o do transverso do abdômen também. Pratica, é muita questão de lembrar, né? Sempre que você vai fazer qualquer atividade, você lembrar que você pode estar sempre contraindo o seu músculo para principalmente proteger a sua coluna lombar, tá bom? Então essa é a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Vai conectando aí os quebra-cabeça, juntando com a aula de ontem e com as próximas aulas, tá bom? Um grande abraço, obrigado e até a próxima aula.